pessoal, bem-vindo ao segmento final desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Estamos trabalhando com o efeito coluna de texto 3D. No último segmento havíamos parado na produção do efeito Turbulent Noise, que por sinal já está pronto, mas vamos melhorar um pouco a aparência disso aí, que vai ser o fundo, né, as paredes e o piso do ambiente. Então eu vou selecionar o layer aqui no timeline, posso fechar aqui, eu vou em Effect, Stylize, Find Edges e a gente inverte o efeito. Isso elimina um pouco aquela parte branca, né? E em seguida a gente adiciona aqui um efeito de coloração. Eu vou em Color Correction, pode ser Hue Saturation. A gente marca o Colorize e aqui você pode, a seu critério aí, aumentar a saturação da cor e também mexer aqui na angulação, que é o espectro, né? Você escolhe o tom. Eu vou deixar aqui mais ou menos entre o laranja e o vermelho, certo? Só vou voltar no Turbulent Noise. Eu acho que está muito claro. Eu vou aumentar, aliás, eu vou diminuir o brightness dele, porque isso tira um pouco do excesso de clareza da coisa, para poder dar mais ênfase ao efeito em si e não ao fundo, correto? Inclusive a gente pode voltar aqui no Find Edges e trabalhar no Blend with Original. Você mexe aí nesses efeitos até chegar num ponto que te satisfaz, correto? Se quisermos, podemos colocar mais um efeitozinho aqui só para dar o toque final, que é o Glow. Então, certificando de que esteja selecionado, eu vou em Effect, Stylize, Glow. E aqui também fica a gosto do cliente. Eu vou diminuir o Threshold e vou aumentar o High. Você pode trabalhar com intensidade também, etc. Enfim, aqui é uma coisa bastante abstrata, fica realmente a gosto do cliente. Agora nós vamos retornar no projeto e vamos voltar na composição principal. Podemos fechar aqui os demais layers, que a gente já fez todo o trabalho neles. E agora nós vamos pegar a composição da textura e trazer para o timeline. Eu vou colocá-la debaixo das demais, certo? Não vamos transformar em 3D, porque nós vamos aplicar o efeito CC Cylinder. Então a gente vem aqui em Efeito, Simulation, CC Perspective, aliás, desculpa, This Perspective CC Cylinder, e a gente coloca aqui a renderização em Inside para dar o efeito côncavo, né? E aí a gente aumenta o raio até que as bordas do efeito toquem na borda da composição. Agora, à medida que a câmera vai andando, você vê que nós temos mídia suficiente, tá certo? Você vê que a gente tem um problema que quando a câmera reda para o lado, a abertura aqui do raio não está sendo suficiente. Então vamos ter que abrir mais um pouco. Aqui a gente vê que a gente tem a resolução o tempo todo. A gente tem a cobertura, né, do ambiente para trás. Vamos chegar até o final para ver como é que está. Então você vê que aqui já chegou no ponto mais profundo, né, da coluna, e a gente tem ainda a parede. Então, agora nós vamos fazer uma cópia dessa textura aqui, textura animada, pressionando Ctrl D.
Porque quando eu faço a cópia aqui no painel de projetos, eu posso fazer alterações nessa composição sem alterar a original. E o que eu vou fazer aqui? Eu não preciso da composição ser tão grande, porque obviamente você já reparou que fica pesado para renderizar um sólido de 6.000 pixels. Aqui no caso, a gente pode alterar primeiramente a composição. Eu vou em Composition Settings e vou alterar de 2000 para 2000, já faz uma economia de 2/3. E a mesma coisa eu vou fazer com o Solid. Eu vou em Layer, Solid Settings e vou alterar aqui o Height também para 2000. Pelo menos isso nos dá uma boa economia de recurso, tá certo? Então podemos fechar essa composição. Vamos retornar aqui na composição principal e agora eu vou trazer a textura animada. Eu vou colocá-la acima da outra. Só que esse layer aqui eu vou transformar em 3D. E imediatamente a gente vê ele posicionado lá em cima. Tá? Ele fica quase de frente aqui. Deixa eu puxar aqui para a gente ver. Nós vamos rotacioná-lo sobre o eixo X. Eu vou pressionar aqui, certo? E vou descê-lo em Z. Até que a gente consiga enxergá-lo como piso aqui para a cena, tá certo? Se quisermos, a gente pode fazer um mascaramento aqui para fazer a suavização da borda. Então a gente faz o seguinte, a gente clica aqui na ferramenta de desenho, pegamos o Ellipse Tool, eu vou clicar aqui mais ou menos no centro e pressionando Ctrl e pressionando Shift também, eu vou abrir aqui até o ponto desejado. Basta eu dar o feather da máscara até o ponto desejado. Então agora a gente pode soltar uma prévia aqui para ver como ficou isso aí. Vou pressionar 0. Então eu vou soltar aqui de novo. E agora a gente vê aí a animação final. Então eu só gostaria de comentar aqui a importância deste efeito dado pelas texturas do fractal. Em primeiro lugar, pelo aspecto high-tech que ele dá à animação, mas principalmente a dinâmica que ele dá ao movimento da câmera, né? Você vê que é justamente isso que joga o movimento todo em ação. Então são esses detalhes que você pode aproveitar e reutilizar em outros cenários completamente diferentes, né? Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei a ideia daquele estúdio digital que a gente fez no tutorial anterior e usei o cilindro aí para fazer o ambiente. Então é isso aí. Vocês façam um bom proveito. Eu deixo um abraço a todos. Falou mais uma vez Bruno 1 para DFX.